Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. E galera, quinta-feira terminou a segunda rodada do Brasileirão 2019. E o Resenha com Magalhães vem aqui fazer aquela análise pós-rodada. Fazer um bate-bola rapidinho do que aconteceu nesta segunda rodada. Então eu peço a você, meu amigo, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, divulgue o hashtag Resenha com Magalhães, o hashtag Retrancanão, que a gente não quer um futebol jogado para trás. E não esqueçam, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. Então vamos falar do Brasileirão 2019, segunda rodada. Mas antes, eu tenho que dar um esclarecimento aqui, meus amigos que acompanham o canal, porque talvez alguns não entendam. Em primeiro lugar, eu não sou mal educado, eu não vou ofender nunca time nenhum. Eu posso fazer a minha análise, enxergar o jogo de uma maneira e você enxergar de outra. Mas eu não te dou o direito de você me ofender. Se me ofender, eu vou bloquear, porque o canal não é para ofensa, é para falar sobre futebol. Você pode não concordar com nada que eu fale, sem problema algum, mas não pode ter ofensa. Com ofensa, eu bloqueio, sem cerimônia nenhuma. Aqui a gente não está para criar raiva, para criar violência. A gente está aqui para bater papo, para distrair. Só que a gente não pode não ter o mesmo ponto de vista, não enxergar o jogo da mesma maneira, sem problema nenhum. Cada um com seu ponto de vista e a vida que segue, e cada um aprendendo mais um pouco. Esse é o meu lema. E um outro detalhe, o canal foi criado há algum tempo atrás, não tem muito tempo. Eu criei o canal no Rio de Janeiro para os 4 clubes grandes do Rio: Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Não tinha pretensão nenhuma de fazer uma análise do futebol brasileiro, simplesmente do Rio. E o primeiro vídeo, exatamente o primeiro vídeo, no primeiro vídeo eu disse: o canal é para isso, isso, isso. E eu, Magalhães, Alexandre Magalhães, eu tenho um time que eu torço para o Flamengo. Eu nunca neguei que torceria para o Flamengo, mas eu sempre disse: eu vou ser o mais imparcial possível. Muitas das vezes eu sou até muito crítico ao Flamengo. Agora, falar que eu puxo sempre sardinha para o Flamengo não é verdade. Porque se eu depender da torcida do Flamengo para o meu canal crescer, eu tinha acabado com o canal. Se eu tivesse que puxar sardinha, puxar saco de alguma torcida, eu ia puxar saco de algumas torcidas específicas que fizeram o meu canal crescer muito. Meu canal não tem 100 mil? Não tem. Mas os 5.400 estão inscritos, eu sou muito feliz com ele. E grande parte desses 5.400 foram feitos através de alguns torcedores de alguns times específicos. Se eu tivesse que puxar saco, se eu puxar saco de alguém, eu ia puxar saco do Bahia, ia puxar do Ceará, ia puxar saco do Fortaleza, ia puxar saco dos 2 times do Sul, Grêmio e Internacional, porque são inscritos no meu canal que me dão apoio. Eu posso ter esquecido alguém? Aqui do Rio tem até a torcida do Fluminense, ajuda do Botafogo, mas a torcida do Flamengo em si, no meu canal, não é a grande maioria, muito pelo contrário. Acredito até que a torcida do Flamengo seja minoria. Por quê? Porque tem muito canal no YouTube falando sobre o Flamengo. E o meu é só análise. Então, se eu tivesse que ser puxa-saco para ter inscritos, vou falar de novo, ia puxar saco do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, iria puxar saco do Grêmio, do Internacional, ia puxar saco desses times que me dão uma visualização muito grande. É só você pegar os meus vídeos e ver quais são as maiores visualizações, as maiores médias de visualizações. São desses times. Então, não vem falar que eu fico puxando o saco pelo time que eu torço, que não é. Isso é mentira. Ponto. Agora vamos lá, que eu já falei demais, só para dar um esclarecimento. Segunda rodada. Tivemos aí
Internacional perdeu na primeira rodada e jogou contra o Flamengo em casa. E ganhou do Flamengo de 2-1. Jogando em casa, mandante. Flamengo jogou em casa e ganhou do Cruzeiro. Agora jogou fora, o Flamengo perdeu. Mando de campo fez a diferença. Um outro detalhe. Cada um enxerga o jogo da maneira como quiser. Teve gente que falou, o Internacional amassou o Flamengo. Seu gosto. Ganhou de 2-1 só. Para mim, amassar foi o que o Atlético Paranaense fez com o Vasco na primeira rodada. Aquilo é amassar. O jogo Inter e Flamengo, falar que foi amasso, ponto de vista meu, não foi. Amasso foi o que o Atlético Paranaense fez com o Vasco na primeira rodada. Isso foi amasso. Então eu falo diferente, eu separo. Mas quem acha que amasso é um 2-1, tudo bem que pode ter 2-1, que o cara teve sorte, mas o que não foi o caso. Até porque o time do Flamengo, agora, não, o time do Flamengo teve 2 gols anulados. Então o time do Flamengo não ficou atrás, o time do Flamengo foi para frente também. Pode ter jogado melhor o Inter, até achei que jogou melhor, mas cada um tem um ponto de vista que tem que ser respeitado sem ofensa. Então o Inter ganhou de 2-1, porque foi o time que aproveitou melhor as oportunidades e errou menos. Tivemos CSA e Palmeiras. Palmeiras ganhou na primeira rodada, o CSA perdeu. Agora o CSA jogando em casa conseguiu um pontinho. Realidades diferentes de Palmeiras e CSA. Visões, expectativas diferentes no Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras empatou, muitos já criticaram o Palmeiras, disse daquilo, vão sempre criticar o Palmeiras pelo estilo de jogo. Mas contrata um treinador que tem como base o sistema defensivo, não pode querer que o Palmeiras seja um time completamente ofensivo. Não vai ser, porque não é característica do treinador. Então, empate, CSA e Palmeiras 1-1. Tivemos, que eu estou vendo o vídeo aqui atrás, Corinthians e Chapecoense. O Corinthians perdeu a primeira, Chapecoense ganhou a primeira. Na segunda rodada, Corinthians jogando em casa, ganha de 1-0. E a Chapecoense, fora de casa, acaba perdendo. Então, o mandante levando vantagem. No jogo do Inter, o mandante ganhou. No CSA, que foi o mandante, não ganhou, empatou. Corinthians, o mandante, com a Chapecoense, ganhou de 1-0. Não vi esse jogo, mas falaram que o jogo não foi lá grandes coisas. Tivemos Cruzeiro e Ceará. Ceará ganhou a primeira em casa e o Cruzeiro perdeu a primeira fora de casa. Agora o Cruzeiro jogando em casa ganha de novo. Ou seja, o mandante dando as cartas. 1-0 Cruzeiro sobre o Ceará. Porém, o Cruzeiro teve a noção, como eu falei no vídeo, que os times do Campeonato Brasileiro são mais fortes do que os times que o Cruzeiro enfrentou na fase de grupos da Libertadores. O sarrafo no Campeonato Brasileiro é maior. O Ceará fez uma grande partida e deu recado para todo mundo. Pode até ganhar, mas vai ter que lutar. Tivemos Avaí e Grêmio 1-1. O Avaí perdeu a primeira partida, fora de casa, mas jogando bem, e em casa pegou o Grêmio. Acabou empatando com o Grêmio. O Grêmio é que não fez de novo uma grande partida. Perdeu para o Santos em casa e agora empata com o Avaí. O Grêmio não fez uma boa partida, vi alguns momentos, não fez. Mas o Avaí é outro time que dá recado. Se quiser ganhar, vai ter que correr bastante. Tivemos Goiás 1, São Paulo 2. O São Paulo, que muitos falam aí do São Paulo, tá meio embolado com o Cuca, tá tentando se encontrar, é o líder do campeonato. 2 vitórias, ganhou a primeira em casa e ganha a segunda fora de casa. O Goiás ganhou do Fluminense a primeira e em casa acaba perdendo. Na verdade, coloca até na balança, porque o mano de campo faz a diferença. Só que o Goiás acabou perdendo em casa para o São Paulo, que é líder. E esse líder, o Cuca está encontrando o time para o Campeonato Brasileiro. Pode-se falar em título nesse momento? Não. Muita calma, muita calma. Porém, está tentando se encontrar. Até porque temos aí Copa do Brasil, temos times na Libertadores, tem um monte de campeonato aí que vai dar uma mudança no jeitão do brasileiro. Mas do São Paulo, se seguir esse caminho,
até a parada da Copa América, pode dar um grande passo, sim, para disputar o título. Mas ainda é muito cedo. Mas o importante é que tem 2 vitórias e é o líder. Tivemos também Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Bom, eu não vi o jogo, mas falaram que o jogo foi ruim, o que eu escutei. Só que aí eu não posso fazer nenhuma análise pelo que eu escuto. Se eu tivesse visto o jogo, eu poderia falar, mas falaram que o jogo não foi bom. Estava empatado 1-1 até quase o final e o Galo fez 2-1. Galo, um dos líderes do campeonato, está em segundo lugar. 2 vitórias. O Galo, que não foi campeão mineiro. O São Paulo, que não foi campeão paulista. Que é o segundo colocado. São Paulo primeiro, Galo segundo. O Galo ganhou a primeira em casa, jogando contra o Avaí, que deu um sufoco. Agora joga fora de casa, ganha. Um Atlético que o pessoal tá meio desconfiado, procurando treinador. Bom, tá aí o Galo iniciando, isso dá uma tranquilidade, dá uma moral para o time do Atlético. 2-1. Já o Vasco, todo mundo falava, tem coisas que todo mundo falava, do futebol carioca, que ia sofrer esse ano, e já começou cedo. O Vasco ainda não tem treinador, não tem um elenco muito qualificado, o negócio tá feio. E teria uma outra partida em casa, tirou a partida, vendeu o jogo para Manaus contra o Corinthians, que a gente vai falar depois. Talvez tenha sido até acertado, porque a pressão de jogar aqui depois de 2 derrotas seria complicado. Talvez tenha sido melhor, mas o Vasco já preocupa. E o Atlético dá uma moral para sequência. Tivemos também Fortaleza e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense ganhou a primeira, massacrou o Vasco. Chegou a ser, de vez em quando, esquisito você ver um Vasco daquele jeito. Atlético Paranaense em casa muito forte, mas eu falei, aguarde, a gente tem que esperar, ver como é que vai ser esse Furacão fora de casa. Parece que está na mesma tomada de 2018. Tudo bem que eu falo, mas Magalhães, em 2018 também não tivemos muitas vitórias dos visitantes, tá? Só que a gente não pode falar dos outros, a gente tem que falar do Atlético, tem que falar do Furacão. Furacão, no passado, no Campeonato Brasileiro, só ganhou 2 fora de casa. Eu acho que dos jogos que teve, empatou 6, perdeu 6 e ganhou 2, se eu não estiver enganado. Acho que foi mais ou menos isso que eu vi. Muito pouco para quem quer ser campeão. Jogou contra o Fortaleza, que perdeu para o Palmeiras, acho que de 4. Mas o Rogério Ceni é bem consciente. A minha briga não é contra o Palmeiras. A minha briga é para permanecer na Série A. Parabéns ao Rogério Ceni. Jogou em casa, jogou relativamente bem, dentro das suas condições. O Atlético teve até mais posse de bola, mas jogou bem. E o Atlético, longe de ser o Furacão que joga em casa. São 2 times diferentes. Tem que se descobrir por quê, que já está há muito tempo assim. Em casa é de um jeito, fora de casa de outro. E o Fortaleza acabou ganhando esse jogo. Tivemos também agora, nessa quinta-feira, 2 jogos. Santos, terceiro colocado, se eu não estiver enganado, ganhou do Fluminense, que junto com o Vasco são os últimos colocados. São os 2 times que não marcaram ponto algum. Os 2 times do Rio, Vasco e Fluminense, não marcaram ponto algum. Então, o Vasco em último e o Fluminense em penúltimo. Vergonhoso. Mas o Fluminense, apesar de ter perdido as 2, não jogou mal, diferente do Vasco. O Vasco jogou 2 partidas ruins. Uma eu vi o jogo, o outro eu não vi, mas escutei os comentários. O Fluminense não jogou mal. O problema é que o Fluminense falta peça, falta qualidade. É um time bem treinado, tem esquema, mas falta qualidade para esse esquema dar mais resultado. E o Fluminense não tem. E o Santos jogou a primeira fora de casa contra o Grêmio, que muitos enxergaram o jogo completamente diferente do que eu enxerguei, e ganhou do Grêmio. No segundo tempo, o Grêmio ficou o tempo inteiro dentro do campo do Santos. Só que teve torcedor do Santos que não enxergou assim. Respeito, mas ganhou, fez lá os gols, conseguiu
fazer os gols, segurou o jogo e se deu bem. Jogou em casa contra o Fluminense hoje. O vídeo está no nosso canal. Você vai lá e dá uma olhada no que eu falei. Hoje eu falo, o Santos jogou melhor do que o Fluminense, porque tecnicamente, com a bola no pé, o Santos é melhor e fez uma partida boa. E o Santos é um dos 3 times que está com 6 pontos e, por critério, acho que de saldo de gols, talvez esteja em 3º lugar. E o Fluminense em penúltimo lugar. Tem que melhorar e muito. Futebol carioca, falava de 2018. 2019 vai ser doído para o futebol do Rio. E já começou assim, e começa a preocupar. E para fechar a rodada, tivemos Botafogo, que perdeu para o São Paulo na primeira rodada e deixou todo mundo muito assustado com o que viu com o Botafogo. Pegou o Bahia, que jogou em casa e ganhou a primeira. Mandante fez a diferença. Botafogo 3, Bahia 2. Bahia saiu na frente, depois tomou o empate, mais uma jogada de habilidade do Eric do que de uma coisa trabalhada no escanteio. Depois o Bahia parece que deu uma desesperada, tomou o segundo. No terceiro, um erro de passe, uma saída de bola errada, tomou o terceiro. Aí a coisa fica mais complicada. O Botafogo se fechou no segundo tempo, segurou até onde deu. O Bahia ainda conseguiu fazer um gol, mas o Botafogo acabou ganhando, que era o que importava nesse momento. Os 3 pontos, porque se não ganha, imagina o futebol carioca ter 3 times entre os últimos. Mas o Botafogo ganhou e faz 3 pontos. E com isso a classificação do Campeonato Brasileiro fica: São Paulo com 6 pontos em primeiro lugar, Atlético também com 6 pontos em segundo lugar e Santos em terceiro lugar com 6 pontos. A diferença é o saldo de gols. Saldo de gols que está fazendo a diferença. Vou dar uma pulada aqui para cima. Aí em quarto lugar, o Palmeiras com 4 pontos. E com 3 pontos temos Ceará, Atlético Paranaense, Flamengo, Chapecoense, Bahia, Corinthians, Goiás, Botafogo, Internacional, Cruzeiro e Fortaleza. Temos aí 3 times com 6, um time com 4. São 4 times. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 times com 3 pontos. 11 times com 3 pontos. Temos o Grêmio, o Avaí e o CSA com 1 ponto. E Fluminense e Vasco com 0. Com essa classificação, zona de rebaixamento, Avaí e CSA, 2 times que subiram da Série A, subiram para a Série A em 2018, estão fazendo em 2019, e 2 times do Rio, que já se falava ano passado que esse ano poderia ser mais complicado. A dupla Fluminense e Vasco, os últimos colocados na zona do rebaixamento, com alerta já ligado nesse início. Mas para mim, um alerta maior para o Vasco, que não tem nada ainda, nada. Nem esquema, nem treinador, nada. Fluminense tem treinador e tem esquema. Falta um pouquinho mais de jogador. E na zona da Libertadores, temos São Paulo, Atlético Mineiro, Santos e Palmeiras. Ou seja, 3 paulistas e 1 mineiro. Diferença gritante entre São Paulo e Rio de Janeiro. Essa rodada mostrou, a princípio, uma igualdade muito grande e uma força de quem joga em casa. Esse jogar em casa vai fazer a diferença. Mas o que mais me chamou a atenção nessa rodada, ainda bem, tivemos gols, não tivemos, se eu tiver enganado, não tivemos empate de 0-0. Acho que todas as partidas tivemos gols, ainda bem, está saindo muito gol, mas o que mais me chamou a atenção na segunda rodada é a fraqueza
de alguns times, e esses times em especial aqui do Rio de Janeiro, principalmente o Vasco da Gama. O alerta já está ligado na segunda rodada. Complicado. Então, amigo, continua um saldo de gols bons, sem 0-0, os times indo para cima, procurando gol. Show, retranca não. Agora é aguardar a terceira rodada. Só que a terceira rodada tem um adendo, né? Muitos times vão com times reservas, porque na próxima semana tem Libertadores. Mas isso aí é papo para outra resenha. Então tá feita a minha análise. O que me mais chamou a atenção nessa rodada é a fraqueza do futebol carioca. Isso me entristece. E ó, nessa rodada, apenas um carioca ganhou, o Botafogo. Os outros 3 perderam. Complicado. Um grande abraço, até mais e conto com a participação de todos e o seu comentário, sempre com respeito. Um abraço.